Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. O tema de hoje, arquivamento da reclamação trabalhista. Sou Daniela Pessoa, sua professora, juíza do trabalho e mestre em Direito Privado. Meus amigos, vocês sabem o que é o arquivamento da reclamação trabalhista? O arquivamento da ação? Vocês já pararam para pensar nas consequências jurídicas desse arquivamento? O que ônus isso impõe ao autor da ação? Que ônus isso impõe ao réu da ação? É isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, a audiência trabalhista enquanto ato formal requer necessariamente a presença das partes. Por isso que no artigo 843 da CLT é dito que na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado. Então, a presença física de reclamante e reclamado no ato da audiência é imprescindível para a continuidade da mesma. Estando faltando, sendo ausente reclamante ou reclamado, a estes a própria lei impõe algumas consequências jurídicas. É claro que nem autor, nem réu, nem reclamante, nem reclamado são obrigados a se apresentar perante o juiz para que a audiência ocorra. Mas diante dessa ausência, eles têm que arcar com as consequências que são previstas em lei. Ainda mais o reclamante, que é o autor da ação, é quem alega que teve aquele direito violado, é aquele autor que buscou o Poder Judiciário, é aquele autor que deu início à demanda trabalhista. Não se justifica que ele simplesmente, de forma aleatória, não compareça à audiência trabalhista. A audiência inicial, a audiência una. É claro que existem hipóteses em que o reclamante pode estar ausente na audiência trabalhista, seja ela una, seja ela inaugural. O importante, e isso é importante, é que seja a primeira audiência, ele pode justificar a sua ausência. E sendo essa ausência justificada, o reclamante não vai incorrer nas penalidades legais, conforme previsto na consolidação das leis do trabalho. Pois bem, prevê regra geral, o artigo 843 da CLT, que a presença do reclamante é obrigatória na audiência, seja ela una, seja ela audiência inicial. Estando ausente o reclamante, nesta audiência una, nesta primeira audiência, tenha ela caráter inicial, inaugural, vai depender muito da questão do fracionamento da audiência e gestão da pauta dos magistrados, mas insisto que deve ser em primeira audiência e não em audiência em continuidade, porque nessa audiência em prosseguimento a consequência jurídica é outra, mas estando ausente o reclamante na primeira audiência, necessariamente a reclamação trabalhista será arquivada. Ocorre que existem motivos justificados para que o reclamante não compareça à primeira audiência. Nesse caso, o próprio parágrafo 2º do artigo 843 da CLT já prevê que, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente nesta audiência, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato. Então, no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, a própria lei já autoriza que o reclamante se faça substituir por outro empregado da mesma profissão ou pelo respectivo sindicato, mas esse motivo tem que ser devidamente comprovado. Prevê o parágrafo 2º do artigo 843 que, se por doença ou outro motivo
poderoso. E aí vai caber ao juiz avaliar se esse motivo é relevante, se esse motivo, de fato, afasta a aplicação da penalidade ao reclamante por sua ausência, que no caso é o arquivamento da reclamação trabalhista. Veja como a lei estimula a presença física do autor, porque o parágrafo 2º fala especificamente em caso de não ser possível ao empregado comparecer pessoalmente. Ou seja, tem que ser ele. O autor da reclamação trabalhista, geralmente o empregado, ele, reclamante, é que tem que se fazer presente na audiência inaugural. Ele não pode mandar o pai, ele não pode mandar a mãe, ele não pode mandar outra pessoa de sua família ou um amigo. Tem que ser ele. A regra geral é o comparecimento pessoal do reclamante na audiência inaugural, em primeira audiência, sob pena da reclamação trabalhista ser arquivada. Se ele não puder, por motivo relevante, por doença, ele comprova isso nos autos e aí ele se faz substituir por um colega da mesma profissão ou pelo respectivo sindicato da categoria. Importante registrar que o parágrafo 2º, interessante, do artigo 843, autoriza a substituição do reclamante por outro empregado que pertença à mesma profissão. Não é outro empregado que trabalhe ou tenha trabalhado na mesma empresa. É outro empregado que pertença àquela categoria profissional. Por quê? Porque presumiu o legislador que esse empregado, exercendo a mesma profissão, pertencendo à mesma categoria profissional do reclamante, ele terá condições de esclarecer os fatos da lide. E por que é tão importante a presença pessoal do reclamante em primeira audiência? Porque é nesta audiência que será acolhido, via de regra, se não for fracionado, o depoimento pessoal. Então, é o momento que o autor tem para esclarecer os fatos da lide, sob pena de confissão, que é uma penalidade muito forte, muito pesada. Ela, trocando em miúdos, pela confissão, tem-se por verdadeiros todos os fatos narrados na defesa. E assim sendo, possivelmente, este autor perderá já aí uma gama de pedidos, terá possivelmente vários pedidos que serão julgados improcedentes por conta da confissão. Então, o legislador prevê o comparecimento pessoal do reclamante para que esse possa prestar seu depoimento pessoal e afastar a confissão. Ele não podendo ir por doença ou por outro motivo devidamente comprovado, e aí tem que estar comprovado nos autos, pode-se comprovar antes da audiência ou no ato da audiência, o reclamante pode ser substituído por outro colega da mesma profissão que terá supostamente a mesma habilidade para esclarecer esses fatos narrados na inicial, ou por o sindicato, representante do sindicato, representante da mesma categoria profissional, que também terá conhecimento da dinâmica da função da profissão do reclamante que se fez ausente. Também é comum, pessoal, e aí a magistratura, a praxe forense tem validado essa prática, em caso de impossibilidade do comparecimento do reclamante, ele outorgar uma procuração pública com poderes específicos para que a pessoa possa representá-lo em audiência. E aí com poderes para transigir, fazer acordo, levantar aí o FGTS, com poderes inclusive para prestar depoimento. E na praxe forense tem-se admitido esta representação mediante uma procuração pública outorgada a esse representante pelo próprio reclamante em caso de impossibilidade de comparecer à audiência inaugural.
E aí, pessoal, é importante registrar que mesmo que o reclamante outorgue essa procuração pública a esse representante, o motivo de sua ausência tem que ser poderoso. O motivo de sua ausência tem que ser comprovado. Ou seja, o autor da ação, o reclamante, não pode deliberadamente decidir por si só que não vai comparecer na primeira audiência. Se ele entrou com a ação, se ele buscou o socorro do judiciário, ele tem, por obrigação, né, ou por um dever processual, não é bem uma obrigação, porque a opção de ir ou não é dele, desde que ele arque com as consequências legais, mas ele tem aquele compromisso processual de comparecer. E se não comparecer, justificar a sua ausência em motivo relevante, em motivo poderoso. Se o motivo for banal, se o motivo for um capricho, obviamente ele vai incorrer nesta penalidade, que é o arquivamento. E aí, pessoal, o que é esse arquivamento, né? Quais são os efeitos desse arquivamento para este reclamante? O arquivamento, em que pese a gente às vezes verificá-lo como uma penalidade, ele não é uma penalidade em si. Por quê? Porque é uma faculdade, tal qual como é uma faculdade do réu apresentar ou não sua defesa, o reclamante comparecer ou não a essa audiência inaugural. Ele não tem a obrigatoriedade, ele tem um compromisso processual, mas ele não é obrigado, não é um dever a ele imputado, sob pena de multa, sob pena de perder a ação, não. Então, ele não indo, esse arquivamento provoca a extinção da demanda sem julgamento do mérito. Então, ele ainda poderá ajuizar uma nova demanda, tratando do mesmo litígio, com os mesmos pedidos, né? Ou seja, levando ao judiciário a mesma discussão, mesmo que a sua primeira ação ela tenha sido arquivada. Então, a consequência jurídica desse arquivamento, que a gente não entende bem como uma penalidade, já que esse mesmo reclamante ele pode ajuizar essa ação novamente, acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Mas o reclamante ficará responsável pelo recolhimento das custas processuais que terão incidência sobre o valor da causa por ele apontado na respectiva inicial. Então, ausente o reclamante, o processo é arquivado e o reclamante, para ajuizar uma nova ação, regra geral, ele vai ter que recolher as custas processuais. Então, desse arquivamento, existe um ônus financeiro previsto em lei, que é o recolhimento das custas processuais, e existe outro efeito jurídico. Qual é o outro efeito jurídico decorrente desse arquivamento? O arquivamento, ele interrompe a prescrição em relação aos pedidos formulados. Interromper a prescrição significa zerar a contagem do prazo prescricional. Ou seja, a prescrição volta a ocorrer toda novamente. Prescrição trabalhista, ela pode ser de 5 anos ou ela pode ser de 2 anos. Uma vez ajuizada a demanda e esta arquivada, é interrompido o prazo da prescrição e volta a correr tudo do zero novamente. Conforme a súmula 268 do Colente Tribunal Superior do Trabalho, a propositura de ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe o fluxo do prazo prescricional em relação aos pedidos idênticos. Por outro lado, ainda que ajuizadas sucessivas demandas, uma atrás da outra, com o intuito de estar sempre interrompendo esse prazo prescricional, conforme o artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição limita-se a uma única vez.
e o termo inicial para a contagem do novo período prescricional inicia-se da data do trânsito em julgado da decisão que determinou o arquivamento da primeira ação ajuizada. Então, no nosso caso, primeira demanda, reclamante ausente, a ação é arquivada. Geralmente é arquivada por meio do termo da ata de audiência. Quando é que aquela decisão que extingue o processo em julgamento do mérito transita em julgado? Após ultrapassado o período recursal. No nosso caso, para o recurso ordinário, que é o prazo de 8 dias. Então, a partir do trânsito em julgado dessa extinção sem julgamento do mérito, se inicia a contagem de um novo prazo prescricional, podendo aí o reclamante ajuizar uma nova demanda, desde que pague as custas inerentes aos pedidos da primeira reclamação trabalhista arquivada. É lógico que nós temos toda uma discussão aí a respeito se o beneficiário da justiça gratuita deve pagar essas custas, se não deve, se é constitucional ou se é inconstitucional, que está disposto aí no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, mas isso necessariamente será objeto de outra aula. O que nós temos como regra geral? O comparecimento do reclamante, a presença física do reclamante na audiência, seja ela de forma virtual ou presencial, é obrigatória. O não comparecimento deste reclamante em audiência importa no arquivamento da ação. Em caso de doença ou outro motivo relevante, o reclamante pode se fazer substituir nessa primeira audiência, nessa audiência inaugural, por meio de outro colega da mesma profissão ou pelo sindicato, no intuito de evitar o que? A aplicação da penalidade de confissão. Tem-se admitido na praxe forense, se o motivo for relevante para justificar a ausência desse reclamante, que o reclamante outorgue uma procuração pública com poderes específicos, né, para um terceiro representá-lo, para depor, para transigir. O arquivamento acarreta na extinção processual sem julgamento do mérito, interrompendo a prescrição a partir do trânsito em julgado dessa decisão que determina o arquivamento. E, regra geral, o empregado ele é obrigado a recolher as custas processuais por conta aí do arquivamento de sua demanda.